Vamos abrir a Bíblia e ver o que ela tem para nos ensinar nessa noite. E a palavra de hoje é: será que você entendeu? Mateus capítulo 20, de 20 em diante, de 20 até 28. Será que você entendeu? Nós estamos naquilo que a cristandade chama de Semana Santa. E quando chega especialmente a Páscoa, que a turma vai atrás de ovo, de chocolate, coelhinho, essas coisas todas, a gente fala: você não entendeu nada. Nós é que entendemos, né? Nós é que sabemos o verdadeiro significado. Será que sabemos? Será que nós temos noção do que significa esta semana de celebração? Será que nós temos noção do que significa essa mesa e o privilégio de participar dela? Será que nós temos noção de tudo o que está envolvido? Nessa passagem que eu vou ler, nós vemos pessoas que tiveram dificuldade de entender. E a gente se identifica com elas. E o objetivo é que nós vençamos as barreiras, as nossas limitações, as nossas dificuldades, aquilo que atrapalha o nosso entendimento das coisas de Deus. Diz assim, Mateus 20, de 20 em diante, está aqui, na NVI é que eu tenho. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Para você entender o contexto desse mal entendido, ou dessa sequência de maus entendidos, você deve saber o seguinte: eles estavam indo para Jerusalém, está aqui no versículo 17, enquanto estavam subindo para Jerusalém. Jesus havia se afastado por 1 ou 2 meses na região de Efraim, a noroeste de Jerusalém, e aí agora ele desceu para Jericó, curou um cego, encontrou Zaqueu e estão indo agora eles vão para Jerusalém, é o caminho, ele está seguindo a rota da peregrinação para comemorar a Páscoa. E antes, um pouquinho antes, alguns dias antes, olha o que Jesus havia dito para os discípulos. Chegou um moço até Jesus, um moço rico, e falou assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou: você já cumpre os mandamentos? Ele falou: já, desde pequenininho. E ele disse: falta-te uma coisa, larga tudo que você tem e me segue, e eu te darei um tesouro nos céus. E ele foi embora triste, porque era um homem rico. E aí então Jesus comentou, como é difícil um rico entrar no céu.
E Pedro, e também os outros discípulos falaram: Senhor, e nós? Nós fizemos o que esse moço não fez, nós largamos tudo. Pedro e André estavam lá, né, junto com Tiago e João, cuidando das redes, consertando as redes. Jesus falou: sigam-me. E eles foram atrás de Jesus. Os outros também. Mateus estava lá na coletoria, e Jesus falou: siga-me. Ele largou tudo e foi seguindo Jesus. A vida deles ficaram para trás, foi uma renúncia completa. E eles falaram: o que vai ser de nós? E olha a promessa que Jesus lhes fez no capítulo 19, 28. 19 e 28 diz assim: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha, que promessa! Então, no reino do glorioso Messias, Meshiach, Yeshua HaMashiach, como dizem os judeus, né? Então, quando Jesus inaugurasse o seu reino, sentasse no seu trono, quem estaria lá com ele? Em 12 tronos para julgar Israel? Os 12 apóstolos. Não eram as 12 tribos, não era Moisés, nem Davi, nem Abraão, nenhum deles, eram os 12. Não era nenhum sacerdote daquela época, não, eram os 12, serão os 12. Ele prometeu um trono para cada um. Isso é uma promessa e tanto, não é? E aí a turma fala assim: bom, mas Judas pulou fora, né? Judas Iscariotes. Quem que é o 12º? É Matias ou Paulo? Nós temos um teólogo aqui, o irmão Alberto, né? Vai jogar na moeda? Eu não vou resolver essa questão hoje, mas o que eu posso dizer, não foi Paulo. Bom, eu vou dizer o seguinte, tá? Uma promessa e tanto que encheu esses homens de expectativa. E agora Jesus está indo para lá. E no domingo que nós comemoramos hoje, que é o domingo de Ramos, Jesus vai ser reconhecido como rei em Jerusalém. Então eles estavam em sintonia, de certa forma, com o momento. Um momento, vamos dizer assim, mais importante. Daqui a pouco Jesus vai dizer: é chegada a hora. Então eles estão muito ligados nisso. E aí, essa mulher vai ser a primeira personagem aqui que eu vou destacar. A mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, ela era casada ela era esposa do Zebedeu. Qual era o nome dela, pastor Marcos? Bom, Mateus não diz. Agora tem uma coisa interessante, que lá na frente Mateus vai dizer que diante da cruz de Jesus estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e de Tiago menor e de José, e também Salomé, além de outras mulheres. E Marcos, ao mencionar a mesma ocasião, vai dizer que estava ali Maria. Eu falei, né? Maria, eu falei Salomé, não, né? Eu falei Salomé, não. Mateus vai dizer Maria Madalena, Maria, mãe de José e de Tiago, e a mãe dos filhos de Zebedeu, a mesma expressão que ele usa aqui. Agora, Marcos vai dizer assim, que estavam lá Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé. Então daí muita gente acha que é Salomé, se bem que tanto Mateus quanto Marcos diz assim, e muitas outras mulheres. Mas eu acho que é Salomé, tá bom? Ele casou com a Salomé, o Zebedeu. E aí então Salomé, que não é aquela mesma Salomé que dançou lá e João Batista perdeu a cabeça quando ela dançou. O que nós temos aqui é uma mulher que faz um pedido de mãe. E as mães vão entender o pedido dela. Ela vai dizer assim: Senhor, já que são 12 tronos, faz assim, coloca do lado direito um dos meus filhos, e do lado esquerdo outro. E os outros ficam em volta, né? Fica assim, né? Foi o pedido da mãe, né? Sabe como isso se chama?
favoritismo. Essa mulher vai fazer um baita de um pedido errado, porque ela está agindo como mãe. E mãe entende isso, né? Isso porque não virou vó, né? Porque se fosse vó, era pior ainda. Eu já virei vô, eu sei como é que é, né? Gente, o que é isso? Essa questão de favoritismo. É você querer ajudar alguém por algum motivo pessoal seu, independente do mérito. Ela não disse que esses dois eram melhor que os outros. Ela não disse isso. Ela disse, são meus filhos. E ela se ajoelhou. Ela adorou Jesus e falou assim, eu quero te fazer um pedido de mãe. Aí Jesus falou, bom, já que é a mãe que está pedindo. Não foi isso que Jesus disse. Sabe por quê? Porque estava desviando completamente o foco das coisas. Aquela atitude da mãe, aquele tipo de sentimento de favoritismo. Isso não é bom, o favoritismo não é bom, irmãos. Não é bom não. Faz a gente pensar de maneira errada. A turma costuma me perguntar assim, pastor Marcos, como é que é? Será que lá no céu a gente vai se lembrar das coisas aqui da terra? Eu falo, vai, claro que vai. Senão como é que eu vou lembrar que Cristo me perdoou dos pecados? Como é que eu vou honrá-lo por tudo que ele me fez? Se eu esquecer tudo, dá um apagão aqui na minha cabeça, quando eu estiver lá. Aí sempre vem aquela conversa, pastor, mas como que vai ser se a gente lembrar da mãezinha que não foi para o céu, ou do filho que não foi para o céu? Favoritismo é isso, tá certo? Não é justiça. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, que hoje nós conhecemos em parte. Nós vemos de maneira obscura como alguém que olha no espelho. Naquele tempo o espelho, ele era meio obscuro, ele era de bronze batido, né? A imagem não era como do espelho de hoje. Então hoje nós vemos como através de um espelho assim, meio confuso. Mas lá nós veremos perfeitamente. E diz que lá nós seremos conhecidos, nós nos conheceremos da forma como nós somos conhecidos. Significa que nem eu terei favoritismo em relação a mim. Eu olharei para mim como Cristo olha para mim. Você vai olhar para os outros como Cristo olha para ele, ou seja, com justiça. Você vai olhar com a mente perfeita. E essa mulher não tinha nesse momento a mente perfeita. Jesus não vai dar bronca nela, Jesus nem se dirige muito a ela. Mas é um erro. É um erro. É muito interessante que ela estava com os dois na hora que pediu. Certamente na viagem, eles deram uma parada, e aí ela vem, se ajoelha e os irmãos ali, um de cada lado. Era Tiago e João, os dois irmãos. Eles não eram só um dos 12, ele era um dos 3, tá? Era top 3, não era só top 12. Porque sempre que tinha um momento especial, Jesus pegava Pedro, Tiago e João, não é? Só que aí aconteceu uma vez que Jesus virou para Pedro e falou, que na verdade era Cefas, né? Virou para Cefas e disse assim, tu és Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta rocha, a palavra em grego é diferente, tá? Sobre esta rocha, que era o próprio Jesus, edificarei a minha igreja. Mas ele faz uma promessa para Pedro e fala, eu te darei as chaves do céu, o que você abrir, né, será aberto, o que você fechar, terá sido fechado. Deu uma moral para o Pedro. E aí, será que era o Pedro que ia ficar do lado direito dele? E aí começou aquela coisa, né? A mãe já foi lá, não, vamos garantir o lugar para o meu filho, para os meus filhos. E aí então, esses dois estão lá de pezão, doido para receber esse privilégio. Jesus dá uma resposta bem simples. Que pedido mais besta que vocês fizeram. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Aí eles olham assim, e Jesus tenta direcioná-los para o caminho certo. Ele fala assim, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E o que fica passando na cabeça deles naquela hora?
Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, não é? A cerimônia de honraria na mesa do, né? Vocês podemos? Claro que podemos. Os dois, eles achavam que eles mereciam estar do lado direito e do lado esquerdo, um de cada lado. E eu acho que os dois iam ter que disputar ainda qual que ia ser de qual lado. João era o irmão mais novo. Vai ver que Tiago ia querer a preferência. E aqui o que nós temos é o que a gente chama de vaidade. Esses homens se encheram de vaidade. Eles receberam uma promessa de Jesus que valia como um baita elogio. Eles eram os top 12 daquela geração e de todas as gerações que passaram por aí, 12 tronos, gente. E aí então, eles estavam lá em cima. E dizem que a nossa maturidade cristã é provada quando a gente recebe uma crítica e quando recebe um elogio. Não é? A gente tem que saber receber elogios sem, né, crescer muito o ego, sem inflar o ego. Uma vez um jovem da igreja lá, que eu estou congregando em Teresópolis, falou assim: pastor Marcos, eu gosto quando é você que prega. Eu fiquei pensando assim, né? Nossa, realmente eu prego bem. E aí ele completou, ele era o rapaz da mídia, né? Ele falou assim: porque você é o único que fica parado. Os outros vão para um lado, vão para o outro, aí eu tenho que ficar seguindo. Você é só parar o quadro ali que não vai ter risco. Eu falei, é por isso que ele gosta que eu pregue. Era bem diferente do que eu estava imaginando, não é? Vaidade. Vaidade, irmãos. Nós que estamos a serviço do rei, a todo instante estamos ali, sendo tomados de vaidade, não é? Queremos posições, queremos títulos. É diácono, é presbítero, é evangelista, é pastor e vai subindo, né? Aí vira bispo agora, né? E apóstolo e... tem um outro agora que inventaram aí, arcanjo, não é? Semi-Jesus, né? Meio Deus, e aí vai, né? Por que a gente é assim? Isso tudo atrapalha a nossa capacidade de perceber as coisas de Deus. E o que significa isso? O que significa essa semana? Por que essa semana de fato é santa? E tem os 10. Os 10 também não ficaram quietos não. Aqui diz assim: quantos outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Rivalidade. Rivalidade entre servos de Deus. Um querendo, você queria aquele lugar? Não, aquele lugar era meu. Aí começa a ficar bravo um com o outro. Quantas vezes os discípulos de Jesus, nos evangelhos, porque lá no livro de Atos eles estavam bem mudados, né? Estavam cheios do Espírito. Mas aqui, nos evangelhos, eles têm essa atitude, não é? De rivalizar-se um com o outro. Já viram igreja rivalizando contra a igreja? Pastor, né, rivalizando contra outro. Tudo isso é fruto do desvio da nossa mente. Há quase 30 anos atrás, um rapaz de 32 anos estava vindo para Goiânia pela primeira vez. Já estou vindo pela terceira, se Deus quiser eu vou vender minha casa logo e vou mudar para cá. Mas estava vindo pela primeira vez com 32 anos para pastorear Igreja Batista de Vila Nova, uma igreja que tinha 400 membros. E aí então, eu pequei. Eu olhei para dois amigos meus, éramos 3 amigos lá no seminário, que tinham se destacados no tempo de seminário. E naquele mesmo tempo, um amigo estava assumindo uma igreja, e o outro amigo estava assumindo outra igreja, e eu assumindo aqui, mais ou menos do mesmo tamanho. E sabe o que eu disse no meu coração? Vamos ver quem vai mais longe. Oh, coisa feia, né? Gente, por que essas coisas entram no nosso coração quando a gente está tratando das coisas de Deus, não é?
Já vou dizendo para vocês, os dois foram bem mais longe que eu. Porque dali a alguns anos, eu estava em Teresópolis, apareceu um profeta, que era do nosso ministério, profeta Gerson, e disse assim, no meio do culto, eu estava lá, ele foi lá na minha cara, apontou o dedo, interrompeu o culto e falou assim, até hoje você aprendeu a subir escadas, a partir de hoje você vai aprender a descer escada. E olha, foi uma palavra certeira. Eu acho que eu estou descendo até hoje. Eu fico falando assim, quando vai chegar o térreo? Eu já fui para o subsolo e não parei de descer ainda. Oh Deus do céu. E isso me faz entender isso aqui um pouco melhor, irmãos. Eu sei que eu sou igual a essas pessoas e agi muitas vezes igual a elas. O que está encoberto aqui? O que eles não viram? Jesus falou do cálice que ele ia beber. E ele disse aqui que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E olha, a palavra aqui tem a ver com diácono, viu? É o verbo diaconizo, de onde veio a palavra diácono. Significa servo, é isso, aquele que serve. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele não veio para ser tratado, mas ele veio para servir as mesas ali como um garçom. Se você ler alguns versículos antes, você vai perceber que eles deveriam ter entendido. Olha o que Jesus disse no versículo 17, Mateus 20 de novo, versículos 17 a 19. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o integrarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Jesus falou isso e entrou por um ouvido e saiu por outro. Sabe por quê? Eles estavam pensando no trono. Estava na cabeça deles ainda aquela promessa dos tronos. E se ele é o Messias, se ele está indo para Jerusalém, se está chegando a hora, então vamos para o trono. É interessante, abra aí em Lucas, a passagem paralela, Lucas 18, de 31 a 34. Lucas 18, de 31 a 34. Diz assim, é quase igual. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Havia profecias, já não só o que Jesus estava falando para eles, mas estava lá, nos profetas. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe estava oculto. E eles não sabiam do que ele estava falando. 3 anos e meio com Jesus. E agora estão no momento decisivo. E não estão entendendo o principal, o básico, aquilo que Jesus está gritando para eles. Aí eles dizem, não, é uma ilustração. Ele está ilustrando aí, né? O trono, como é que é? A história do trono. Guarda no coração só uma parte. E não consegue ver o restante. Porque aquela parte lhes interessou muito. Aquela outra não cabia naquilo que fazia parte do horizonte de expectativas deles. É isso que limita
a nossa maneira de entender os profetas, de entender a palavra de Deus, de entender aquilo que o Espírito Santo está nos mostrando, de entender os caminhos de Deus. O apóstolo Paulo fala para discernirmos a vontade de Deus. Ele fala para discernirmos o corpo e o sangue de Cristo, como quando comemos e bebemos da ceia do Senhor. E que se não fizermos isso, essa cerimônia não faz o menor sentido. Ele diz, é para pior, não é para melhor. Então nós temos que, nesse momento, parar de desejar as coisas, parar de pensar nas nossas expectativas pessoais, nas nossas maneiras de pensar em Deus, para tentar entender aquilo que realmente importa, e aquilo que de fato Deus espera de nós, e o que Ele vai fazer através de nós. E eu já vou adiantando para vocês, nós já cantamos aqui, para mim, uma das frases mais felizes que alguém já elaborou: levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Primeiro vem a cruz, depois vem a coroa. A coroa virá, mas agora o momento é de carregar a cruz. Por não entender isso, muita gente fica confusa na sua vida cristã e toma decisões erradas na sua vida, pede coisas para Deus que não deveria pedir, e mesmo Deus não dando, fica sem entender porque não recebeu. Eu peço que você abra, por favor, João capítulo 12. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa ideia. Nós não podemos sair daqui sem entender isso. Não é só a questão de coelhinho de Páscoa, ou ovo de Páscoa, essas coisas assim. Pode ser que a gente não esteja entendendo o que está rolando aqui, o que Deus quer desta igreja, o que é o tempo que deve ser conquistado, remido, tirado, raptado. Aqui diz assim no capítulo 12 de João, que alguns gregos foram ver Jesus. Ele já estava em Jerusalém, é um pouquinho depois desse episódio, ele já está em Jerusalém. Ele foi homenageado como rei ao Domingo de Ramos, que comemoramos hoje. Ele foi honrado, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Baruch rabá Hashem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor, aleluia. Que movimentação, até as crianças cantando, e ele falou, daí vem um perfeito louvor. Os inimigos de Jesus olham para ele e dizem assim, não há o que fazer, o mundo inteiro está indo atrás dele, como é que nós vamos prendê-lo? Jesus havia passado quase 2 meses escondido ali na região de Efraim, porque o Sinédrio, que era a corte principal deles, era o STF deles, falou assim, olha, se ele aparecer por aqui tem que ser preso. Aí Jesus fugiu para a Itália, depois foi deportado, não, nesse caso não. Jesus se escondeu lá na região de Efraim, uma região meio obscura, ficou quase 2 meses lá, e estava em Jerusalém, todo mundo perguntando, será que ele vem para a festa? E de repente ele vem, e ele vem montado no jumentinho, conforme o profeta havia dito, Zacarias. E aí então ele chega lá e a multidão o aclama rei, e os apóstolos estão prontinhos ali para receber os 12 tronos, e até os gregos, aqueles simpatizantes do judaísmo, aqueles que haviam se convertido ao judaísmo, eram ex-pagãos, mas que pelo contato com a cultura judaica, haviam se tornado judaicos, judeus de religião, crendo no Deus único, eram prosélitos, como se dizia naquela época, e então, eles querem ver Jesus também. Então Jesus Cristo diz, no versículo 23, chegou a hora de ser glorificado
o Filho do Homem. Que expectativa criaria uma coisa dessa, uma declaração dessa, não é? Aliás, na versão de Marcos, daquela mesma passagem do pedido da mãe, foi assim: que o Senhor nos coloque à direita e à esquerda no dia da sua glória. Mateus diz: quando vier o teu reino. E Marcos usa as palavras: no dia da tua glória. E agora ele diz: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E aí ele esclarece: digo a verdade, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Agora ele começa a explicar, não só para os gregos, mas para os apóstolos e para a multidão que estava ali no templo. Ele diz, versículo 27, agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. E aquela voz retumba do céu. E uns falam assim: olha, Deus falando. Outros falam: foi um anjo. E teve gente que falou assim: que é nada, foi só um trovão. Percepção diferente, estão percebendo? As pessoas têm percepções, níveis de percepção diferente acerca das realidades espirituais, acerca da vivência com Deus, acerca do que é ser cristão, acerca do que é ter comunhão real com Deus, aquilo que nos aguarda, aquilo que Deus espera de nós. Qual o seu nível de entendimento a respeito de Cristo, do Evangelho, do que Ele quer de você, do que Ele tem para você? Irmãos, Ele disse: se o grão de trigo não morrer, ele tem que ser enterrado, ele tem que explodir lá. Se ele continuar um grãozinho só, não vai, ele tem que morrer como grão, para se tornar o trigo, que vai produzir o pão, que vai dar vida. Vejam só, irmãos, quando Jesus disse isso claramente, que ele vai morrer e que ele veio para aquela hora, os judeus, a multidão fala para ele: ué, você é o filho do homem, nós acabamos de aclamá-lo, Messias, rei, mas tu está falando que tu é o filho do homem, e que o filho do homem vai morrer agora, chegou a hora dele morrer. Quem que é o filho do homem? Qual passagem bíblica aí se refere a você então? Olha a resposta de Jesus, versículo 35. Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês têm a luz, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Irmãos, o que Jesus Cristo fez é tudo o contrário do que a gente pensa. O Evangelho é o contrário do que a gente pensa. Porque a gente pensa condicionado, influenciado por uma série de coisas que estão dentro da gente ali,
que vieram por causa de trauma de infância, que vieram por causa de educação errada, que vieram por causa de um monte de coisa. A psicologia tem estudado isso, as neurociências também. A Bíblia chama de carne, natureza ruim, natureza pecaminosa que é dentro de nós. A gente tem uma visão distorcida das coisas. Quando nós pegamos uma vara e enfiamos no rio, o que acontece com a vara? Isso, ela fica molhada. Mas a gente está olhando, o que você vê? Ela torce para o lado, não é? Na verdade, ela está na mesma direção. Mas é uma ilusão de ótica. Você vê como se ela tivesse assim. Por isso, para pescar assim, igual o índio faz, tem que ter uma esperteza para poder contar com o desvio ótico. A nossa mente é torta. E nós precisamos limpar a nossa mente de todo tipo de influência, de favoritismo, de orgulho, de vaidade, de rivalidade, revanchismo, de ressentimento, de qualquer coisa que atrapalhe a nossa clareza de pensamento. E aí então, nós começamos a andar com Jesus e ver todo o sentido que faz isso. Aí ele diz, olha, versículo 30 a 33. E aqui a gente vai chegar a fundo no negócio. Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Ele estava ligado em tudo aquilo. Eles é que não estavam. E aconteceu um sinal extraordinário para que eles entendessem que todos os fatos que seguiriam ali estavam glorificando Deus de uma outra maneira como Deus jamais seria glorificado. Porque não é o que pareceria. Então ele esclarece, chegou a hora do quê? De ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Oh, glória, irmãos. O que ele está dizendo é que chegou a hora de quê? De mostrar quem é quem. Agora a luz vai brilhar de uma maneira na terra, que dependendo da maneira como você se posicionar em relação à luz, você vai mostrar de fato quem você é. Porque quem é da luz vem para a luz, quem não é da luz foge da luz. Como o morcego foge da luz, como aqueles bichinhos, a gente chama em São Paulo de siriri, eu não sei como é que chama aqui, que vai lá na lâmpada no verão, como é que chama? Vagalume? Não, não é vagalume não, que vai para a lâmpada no calor. Aleluia, isso mesmo. Como as aleluia que vão para a luz, né? Aí você tem que apagar para elas poderem ir embora. A casa fica cheia. E agora? Agora vai brilhar uma grande luz. Vai brilhar uma luz inconfundível. E agora vai desmascarar os segredos de cada um. Vai ficar claro. Também mais do que isso. Naquele momento diz assim, chegou a hora. Agora. Ele disse agora. Será expulso o príncipe deste mundo. Que expressão forte. Colossenses capítulo 2 diz que Jesus na cruz expôs a vergonha, triunfando sobre todos os principados e potestades. Aqui nós temos que dar um nó na nossa cabeça, toda a lógica possível, de grandeza que a gente tem.
Porque o ato mais impressionante de Jesus não foi ressuscitar Lázaro ou fazer qualquer coisa que ele fez no ministério. Foi subir à cruz. Ali ele foi levantado. Ali ele foi glorificado. Ali era a hora dele. Foi para isso que ele veio. E agora a gente volta lá pensando em Mateus 20. Senhor, na vinda do teu reino, Senhor, no momento da tua glória, podemos estar um à tua direita, outro à esquerda. Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Isso aí é para quem o Pai preparou. E quando Jesus foi crucificado, tinha um à direita e tinha um à esquerda. 2 salteadores. Eles se identificando com a corja, com a humanidade decaída, com aquilo que é de pior na humanidade. Maldito o que for levantado no madeiro, diz lá Deuteronômio. Irmãos, Jesus disse aqui em João: quem quiser me seguir, vai ter que morrer também. Vai ter que morrer. É por isso que ele perguntou aos 2 ali: vocês estão prontos para beber o cálice que eu vou beber? Aquele, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. E o que o Pai fez? Tirou o Cristo dali, no Getsemane, mandou um anjo para confortá-lo. Nem o Pai tinha uma outra solução para o problema humano. Jesus clamou com toda a angústia do seu ser no Getsemane, a ponto de suar gotas grandes de sangue. E que o Pai fez? Deu a convicção no Filho de que aquilo tinha que ser feito, ou não haveria salvação para a humanidade. Ele assumiu a cruz em nosso lugar, irmãos. Foi isso que ele fez. E se nós estamos sendo formados na imagem dele, todo sentimento de grandeza e competição e desprezo é lançado fora. E só existe dentro de nós aquele amor transbordante, pronto a renunciar tudo que for necessário para responder a este amor que atrai todos atrás de si. Ele inverteu as nossas expectativas. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos. E Jesus disse: de fato, vocês vão beber, na hora certa vão. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser morto por Herodes, foi morto à espada, logo no começo da história da igreja. João viveu mais. João viveu até o fim da vida. A última notícia que temos nele na Bíblia está lá no Apocalipse, na ilha de Patmos, por causa do reino, por causa de Cristo. Está lá, carregando pedras, velhinho. Tinha uma pedreira lá, trabalhos forçados. Não sabemos o que aconteceu com ele depois, mas dizem que ele foi o único dos 12 que teve morte natural. Mas Jesus disse que ele também beberia o cálice, porque há 2 maneiras de beber o cálice. Quando eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, eu orei ao Senhor: Senhor, o Senhor me dá o privilégio de morrer por Ti?
E na hora o Espírito Santo me disse: quero te propor outra coisa. Você está disposto a viver para mim? Então nós temos aqui esses dois, não é? Tiago é o Marte. Ele morreu por Cristo. E João? João viveu para Cristo. Ele negou-se a si mesmo, de qualquer forma. Deus não nos deu o privilégio de morrermos por Ele, pelo menos até o dia de hoje. Mas Ele nos dá o privilégio de tomarmos um cálice de João, de viver para Ele, de renunciar às nossas expectativas para fazer aquilo que Ele quer. E entender que não é sobre nós, é Ele. É Ele que merece todo louvor, é Ele que fez o que tinha que fazer. Aquela foi a glória, e nós testemunhamos desta glória ao mundo. É isso que nos cabe fazer. Nós não precisamos ajudar ninguém a ser salvo. Ele fez o necessário para conceder salvação à humanidade. É Ele, irmãos. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, não é? Não é que disse João: convém que eu diminua e que Ele cresça. Oh Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João falou. Que descrição feliz de quem era Jesus. E esse Cordeiro está entronizado nos céus. Ele está lá num trono de glória, exaltado, para sempre exaltado. E os anjos se prostram diante dele, jogam suas coroas diante dele, se ajoelham e cantam um novo cântico ao que está sentado no trono. Ele é do trono, é dele o que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, a força, a sabedoria. Ao Cordeiro que foi morto seja a glória, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, povo, língua e nação, e os constituíste sacerdotes para ti, e eles reinarão contigo. Dá uma salva de palmas ao nosso Senhor. E a nós cabe o que? Gastar nossa vida por Ele, os dias que nos restar. Algo novo foi feito, irmãos. Em Apocalipse capítulo 4, os anjos adoram o que está sentado no trono, o Pai, porque Ele criou todas as coisas. E todas as coisas foram formadas por causa dele. Que grande obra a criação. Merece Deus ser louvado pela criação, porque senão nada existiria. Só Ele. Mas vem um cântico novo. Vem um cântico novo do Cordeiro que foi morto. Hoje nós estamos para celebrar as grandezas daquele que deixou a sua glória e morreu por nós, para vermos que somos todos iguais, todos pecadores, todos fracos, perdoados pelo seu sangue, salvos pelos méritos dele e dispostos a beber o cálice que ele nos deu. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor bendito,
nosso Salvador. Nós te louvamos, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Não sou eu, não é o pastor Daniel, não é a igreja Betesda, é o Senhor Jesus. O Senhor veio para aquela hora e não falhou. O Senhor cumpriu a obra de salvação até o fim. E hoje nós estamos aqui para honrar ao Senhor, para renovar a nossa aliança contigo, para dizer que somos teus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.